chuvoso, nós, né? Graças a Deus que ele trouxe a gente aqui, né? Vou dar os recadinhos de hoje. Antes de tudo, pessoal da live, busca lá a aguinha pra gente fazer a fluidificação. Você pode fazer? Sim. Pra gente fazer a fluidificação da nossa água, pra gente ter o nosso remedinho a semana inteira. Então corre lá e já pega. Aproveitando, falando com o pessoal da live, eu queria muito pedir um favor para todos vocês, tá? Nós estamos com as nossas palestras, elas são gravadas pelo Face. Só que as nossas, o que está acontecendo no Facebook, ele não está mais segurando as palestras por 30 dias como era antigamente. E nós arrumamos, né, a espiritualidade arrumou uma pessoa que está passando essas palestras para o YouTube. Né? E no YouTube elas ficam lá, gravadas. Então o que acontece? A gente queria muito transmitir ao vivo pelo YouTube, para a gente não precisar ter esse problema, né? Mas o que a gente precisa para isso? A gente precisa de 1000 inscritos no nosso canal. Então, se puder entrarem lá no nosso canal no YouTube, no AECVV, tá? Palestras Casas do Caminho, Verdade e Vida, se inscrevam, para que aí a gente possa já fazer pelo YouTube e não correr esse risco. Combinado? Pessoal da live também. Ok? Conto com vocês para a gente ficar, porque a gente precisa muito dessa ferramenta. Porque assim como Jesus fala, né, vamos divulgar o Evangelho, vocês fazendo isso, vocês vão estar fazendo isso também. Não somos só nós que fazemos isso aqui, tá? Quando a gente indica, a gente está fazendo o que Jesus nos ensinou. Então, por favor, tá? Horário de atendimento da nossa casa, todas as terças e quintas, 20 horas. Domingo, 2 horários, 9, 10 e meia. E sextas, 14 horas. No sábado, nós temos a evangelização infantil, as quais, quem tiver filhos, sobrinhos, agregados, o filho da vizinha, aquele que fica sempre na nossa casa, traga-os a partir das 8 e meia da manhã, todo sábado. Uma equipe aqui preparada vai estar apresentando Jesus para elas. Né? Se a gente já conheceu quando a gente já tinha uma idade mais elevada, quem dirá uma criança crescendo, conhecendo Jesus. Né? Já pensou que ser humano vai ser? A gente já melhorou um pouquinho. Quem dirá as crianças crescerem, né? Então, não perca a oportunidade. Não precisa marcar, não precisa agendar, é só chegar. Garanto que vocês vão adorar. E elas também. Desde já eu agradeço as doações que todos vocês nos encaminham, porque é através dessas doações, pelo bazar, que a gente consegue manter a nossa casinha aberta e receber vocês. Então, agradeço. Se puderem continuar nos ajudando, de coração, nós agradecemos. E também o pessoal da Cesta Básica, que são em torno de 20 pessoas que necessitam, dependem dessa cesta. Então, também se puderem nos ajudar, eu não vou trazer uma cesta. Eu, particularmente, achava muito difícil ir no mercado, mesmo comprando uma pronta ou montando, né? Pra gente que é mulher, é pesado, enfim. Então, eu optei por doar em dinheiro, né? Então, nós temos o número de Pix, né? É meio chato falar em dinheiro, mas infelizmente é a realidade. Então, se não quiserem trazer, e também não precisa ser um valor de uma cesta básica, pode ser R$5. É só pela praticidade que a gente tem de fazer Pix hoje em dia, enfim, né? Então, nós temos o número de Pix aqui na nossa casa. Quem quiser, é só avisar que a gente informa direitinho, tá? A nossa chave Pix. O recado mais importante, todos estamos fazendo evangelho no lar. Estamos fazendo evangelho no lar? Estamos? Ai, que bom. Estamos, Dani? Não? Nós vamos fazer. É uma prática que só nós que fazemos, a gente sabe como nós somos beneficiados. E toda semana vocês veem que a gente reforça esse recado. Por quê? Porque é muito bom pra gente. E se é bom pra gente, por que não conceder isso a outras pessoas? Então, não percam a oportunidade, porque é algo assim, 15 minutos por semana. Bom dia. 15 minutinhos por semana. E é algo que traz um benefício tão grande para a nossa casa. Aquela segurança de que, a mesma segurança que a gente tem, ou até maior, quando a gente passa a chave na porta, né, física, a gente faz isso espiritualmente.
E aí a gente começa a ver que a convivência fica mais fácil, a plantinha fica mais bonita, os animaizinhos não ficam tão doentes. E é por quê? Porque a espiritualidade cuida e não deixa os outros amiguinhos que ficam na nossa vida. Ele tira isso, tá bom? Por isso que a gente fala. E quem não o faz, eu desafio, sabe? A fazer. Depois a gente conversa. Porque faz tanto bem, só desafiando. E nós, que já estamos fazendo, por que não ensinarmos para os nossos mais próximos e mensalmente? Olha, você não faz, é muito bom, coisa e tal. Ai, mas isso é coisa de espírita. Isso é coisa de Jesus. Lá atrás, o primeiro evangelho no lar foi feito na casa de Pedro. Então não é uma prática espírita. E outra, né, gente? Falando de Jesus, que mal vai fazer? Nenhum. Ok? Então, conto com vocês para divulgar, para se inscreverem no nosso canal e para ensinarem o Evangelho no lar. E quem precisar de ajuda no Evangelho no lar, a gente faz uma chamada de vídeo, se você quiser. Eu faço com você. Tá? E todos vocês, o pessoal da live também, a gente faz uma chamada de vídeo e a gente ajuda. Tá bom? Então, nesse instante, eu vou pedir para que vocês, nesse instante, transmitam esse amor, esse carinho para nossa irmã Ginalda, que está abrindo um pouco aqui para fazer doação de fluido, para que ela possa fazer uma bela palestra, que eu tenho certeza que será, e que possa atingir o coração de todos vocês, tá? Vamos envolvê-la com muito amor. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Hilda. Imagina. Você Vamos então para mais uma palestra, né? Eu sou Edinalva, como a Hilda já apresentou. Bom dia a todos aqui, bom dia a todos que estão em casa. Vamos fazer a palestra, fazer as vibrações e o passe à distância nesse domingo. Vamos então fechando os nossos olhos, nos conectando com o nosso anjo da guarda, nosso mentor em particular, agradecendo por mais um dia de vida, por mais uma semana que chega, por esta chuva que cai e que nos traz coisas boas vindo do céu. Vamos agradecendo e pedindo por mais uma semana de saúde, de tranquilidade, de esperanças e de fé para passar por tudo aquilo que precisamos, necessitamos passar para o nosso aprendizado e que com a misericórdia de Deus conseguiremos por mais uma semana. Vamos assim, conectados ao plano maior, realizarmos a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Assim seja, graças a Deus. E que possamos nós ser uma destas forças do bem a transformar o mundo. Hoje a nossa palestra é o capítulo 109, na esfera da língua, do livro Palavras de Vida Eterna. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. E que ele vai falar: quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. Cuidado com o que fala, cuidado com a maledicência. Então, eu acho que vem aqui muito ao encontro, do que diz a prece das fraternidades,
que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. De que jeito, como diz aqui Pedro, cuidado com a maledicência, cuidado com o que fazemos. Estamos ajudando, nesse sentido, as forças do bem a transformar o mundo. Então vamos entender um pouquinho aqui do nosso tema, do nosso livro, na esfera da língua. Pedro nos diz, no capítulo 3, versículo 10, quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua. Freie aí a sua língua. Fale com cuidado, mas não é só o falar, é o agir. São os nossos atos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. E juntando com o que Pedro nos diz, eu pensei também na regra de ouro que Jesus deixou a nós, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 12, ou em Lucas, capítulo 6, versículo 31, que diz: tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consistem a lei e os profetas. Então, juntando aí a carta de Pedro, esse trechinho da carta de Pedro, com esse trechinho da regra áurea que Jesus nos deixa. Quem quer amar a vida e viver os dias felizes, refreie a sua língua. E tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consistem a lei e os profetas. Vamos lá. Quem quer amar a vida, viver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. Cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, para a gente não ofender com palavras. Mas também não é isso que queremos que tenham com a gente, esse cuidado? O mesmo que eu quero para mim, eu tenho que fazer ao outro. O mesmo que eu desejo ao outro, eu também desejo a mim e tenho que fazer. Dá para ligar aí as duas citações, tanto a de Pedro como a de Jesus, né? Cuidado com a língua. Então, cuidado com o que você faz ao outro, para que também não façam com você. O que você não quer que façam a você, também não façam ao outro. E vamos lá. Vamos entender um pouquinho aqui do que Pedro nos diz na sua carta. Primeira carta, capítulo 3, e eu vou ler do versículo 10 ao 12, para nós entendermos melhor. Está aqui. De fato, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e procure segui-la. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à prece deles. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Então, olha só o que ele diz aqui. Vamos frisar um pouquinho o versículo 11 também. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e procure segui-la. Afasta-se do mal e pratique o bem. Jesus está dizendo aqui, essas palavras de Pedro, afaste-se do mal e somente? Não, afaste-se do mal e pratique o bem. Hoje na nossa abertura nós falamos isso um pouquinho, né, Lívia? Basta somente eu não fazer o mal? Eu também tenho que praticar o bem. Eu tô vendo uma pessoa ali, sei lá, que vai cair num buraco, uma pessoa que está numa situação difícil, está apanhando, sei lá, está passando por alguma coisa ali.
Eu só fico olhando. Né? Eu não empurrei para cair no buraco, eu não estou batendo, eu não estou fazendo mal. Mas eu estou indo lá socorrer? Não, eu também não estou fazendo bem. Mas não é isso que Jesus nos coloca. Não pratique o mal, mas também faça o bem. E aqui nessa nossa palestra, quando Emmanuel nos fala sobre a maledicência, quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. Então não faça o mal, não pratique o mal. Mas já sabemos que devemos fazer o bem, como Jesus nos coloca mais uma vez na sua regra áurea. Emmanuel nos fala aqui sobre a maledicência, o falar mal do outro. Porém, não é somente o falar mal do outro. É sobre a inveja, é sobre o egoísmo, é sobre o ressentimento, sobre a mágoa, a raiva, a vingança. A maledicência fica restrita ao ato de falar, mas ele quer expandir isso a todos esses atos maiores. Ele resumiu na maledicência, mas a prática do mal não é só o falar mal, é o fazer o mal, ou o não fazer o bem. Jesus nos pede simpatia para tratar com o outro que vem a nós, seja se justificar ou seja pedir desculpas. Simpatia e paciência a quem vem nos pedir desculpas, a quem vem se justificar a nós por qualquer coisa. Simpatia e paciência. A mesma simpatia e paciência que nós pedimos, não é? Tenha paciência comigo, mas será que eu tenho com o outro? A mesma coisa que eu peço para mim, eu estou tendo com o outro? Olha aí a regra áurea de Jesus. Tudo que desejam que façam com vocês, façam vocês também a eles. Mas nós somos assim? Muito difícil, né? Pedimos a todo momento, tenha paciência comigo. Mas quando o outro chega, quando o outro faz algo que eu não gostei muito, cadê a minha simpatia, né? Eu já saio gritando, já saio xingando. Jesus também sabe, nesse sentido, que é difícil para nós, nesses momentos, refletir no bem e não utilizar da mesma justificativa para maldizer e ofender o irmão. Ele sabe, Jesus sabe que nós somos de carne e osso e que nós não fazemos como outro o que queremos que seja feito a nós nesse momento. E por isso que ele vem pedir que a gente faça essa reflexão. Aonde está a nossa paciência e a simpatia? Onde está? Onde está a paciência e a simpatia que eu quero que usem comigo, mas que não consigo usar com meu irmão? Onde está tudo isso? Pensamos então aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, não importa o nome, que diante das dificuldades amargas, das queixas, do desespero do dia a dia, que não percamos a caridade com os nossos irmãos e nem conosco, principalmente com os nossos irmãos. E também vamos agradecer o amparo, neste momento, de todos que nos toleram e que nos acalmam com o auxílio da palavra. Aquela palavra que sempre nós deveríamos ter também. Nós sempre falamos, né? Ai, tenho que tolerar fulano. Né? Estou indo para a faculdade, para o curso, para o trabalho, na minha própria família, o meu vizinho. Tenho que tolerar fulano. Mas será que eu também não sou esse fulano que alguém tem que tolerar no dia a dia? Lá vem Edinal, ai, tenho que tolerar essa menina. Tenho que tolerar essa mulher do meu lado. Ai, não gosto. Então, do mesmo jeito que eu tolero alguém, eu sou este alguém que alguém também precisa tolerar. E eu quero essa simpatia, eu quero esse amor. Então, também preciso utilizar essa simpatia, esse amor e essa paciência com outro alguém. Pensamos
aos nossos mentores, mais uma vez, que diante do dia a dia, tenhamos então tranquilidade. Dificuldades amargas, queixas e desespero, teremos, mas que não percamos a fé e a caridade. Que possamos agradecer sempre o amparo do plano espiritual conosco, que vem aqui nos acalmando, nos auxiliando, acalmando também, auxiliando aqueles que estão ao nosso lado e que lidam conosco. Onde mais uma vez vemos tão claro a regra áurea, a regra de ouro de Jesus. Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Pois nisto consistem as leis e os profetas. Queremos esta tranquilidade ao ouvir falar de nós. Então sejamos também tranquilos e falemos dos outros aquilo que desejamos que falem de nós, somente coisas boas. Vamos nos fixar nas qualidades dos outros. Nos fixamos na qualidade do outro? Será? E espalhar essas qualidades com alegria e motivação. Falamos o mal, né? Com uma rapidez tão grande. Será que também falamos da qualidade com essa alegria e motivação sobre os nossos colegas? Olha como fulano é inteligente, é bonito e aprende rápido. E ainda me ensinou algo que eu não sabia. E olha como tal pessoa se organiza. E olha como tal pessoa tem uma inteligência tão boa para aquele trabalho, aquela tarefa. Será que falamos dessa maneira? Com essa alegria, com essa empolgação? Vamos fazer isso, cheios também de prazer. Vamos fazer isso no trabalho, na escola, na casa religiosa e principalmente, o mais difícil, com a nossa família, aonde só enxergamos defeito. É o defeito do irmão, do pai, da mãe, do filho, da esposa, do marido, do tio, da tia, do primo. Não é? Só enxergamos defeitos. Aí, como é difícil conviver com fulano. Só que fulano também está dizendo, e como é difícil conviver com essa Edinalva. Só que nós não pensamos nunca assim. Vamos então nos observar. Vamos nos ver. Vamos falar das qualidades no lugar de criticar. Criticamos as pessoas em seus hábitos, em suas roupas, no seu modo de falar, na sua maneira de rezar, nos seus objetos. Criticamos a sua família, a sua religião, o seu emprego, a sua chatice, os seus fracassos, a sua arrogância. Ufa! E como criticamos? Criticamos a tudo. E como maldizemos o outro. E às vezes, isso por falta do quê? Do vigiar os nossos pensamentos, de vigiar os nossos comportamentos. O falar, neste caso, que é o nosso comportamento, que precisamos vigiar. Orar e vigiar. Não é isso que tanto aprendemos? Orar e vigiar? Estamos vigiando, neste caso, o nosso pensamento e o nosso comportamento? Enquanto eu mal percebo, já falei, já ofendi? Será que estamos nos vigiando? E depois que falamos, muitas vezes, não tem mais conserto. Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás, minha querida. Muitas vezes a coisa já se espalhou, já se transformou num boato, e a coisa já está grande, não tem como voltar atrás. O mal já foi feito. A história, muitas vezes, já foi até aumentada, né? Mais uma mentira, com mais coisas difíceis, tristes e ruins. A história já foi aumentada e ficamos conhecidos por aquele que espalha comentários injustos e maledicentes. Ficamos desacreditados e podemos perder amizades, empregos e pessoas queridas se afastam. Olha, não chega perto da Edinalva não, porque a Edinalva fala mal de todo mundo. Ah, ela só vê defeito em tudo e em todos.
Já passamos por algo assim na vida, não já? Mas não deu o seu. Exatamente. Já ouvimos algumas vezes, não chega perto de fulano, ou toma cuidado com fulano, toma cuidado com o que você fala, com o que você conta, com o que você faz, porque fulano fala mal de todo mundo. Fulano critica todo mundo. Olha, não fica triste não, porque fulano é assim mesmo, só sabe falar mal, não sabe falar bem de nada. Olha que difícil, nós vamos nos tornando esta pessoa que todos se afastam. Então, por isso a necessidade de tomarmos cuidado com este nosso comportamento. E tudo isso por quê? Quais são os sentimentos que estão envolvidos? A inveja e a cobiça. Né? Eu quero ter, eu quero ser. Como eu não tenho, eu faço o quê? Eu destruo. Né? Lutar para ter. Lutar para ter, lutar para se melhorar com a nossa reforma íntima. Isso mesmo, né? Eu quero ter aquilo, eu quero ser como aquela pessoa. Eu não vou falar mal para destruir aquela pessoa. Eu vou me melhorar. Eu vou lutar para que eu melhore na minha reforma íntima. Para que eu possa ser um pouquinho parecido com aquela pessoa que eu acho tão grande, mas como eu não consigo alcançar, então eu vou destruir. Né? Um pouquinho daquela história, eu quero um carro bonito. Eu não consigo comprar um carro bonito, né? A minha cobiça é ter um carro bonito. Eu não posso. O meu vizinho compra. A minha inveja, puxa, não posso ter. O que eu faço? Eu vou lá e arranho o carro do vizinho, pego um prego e arranho a porta do carro do vizinho. Não é? Então, a minha cobiça de querer ter, não posso. Faz com que a minha inveja destrua o do outro. A maledicência é um pouquinho disso, né? Como a senhora colocou. Eu preciso me esforçar para melhorar. Então, vamos nos esforçar, vamos observar a nossa reforma íntima. Porque sabemos também que cada um alcança e recebe o bom ou o ruim de acordo com o merecimento. E que não cabe a nós julgar e decidir o que irá acontecer com aqueles que achamos que nos prejudicaram, direta ou indiretamente. Não cabe a nós. Achamos que nos prejudicaram. Então, usamos a maledicência? Não. Vamos utilizar o quê? O perdão. Se eu acho que alguém me prejudicou, que eu possa perdoar. Não é falar mal, é perdoar. Perdoar, o perdão que vem para nós mesmos, para não nos deixarmos nos intoxicar com a nossa maledicência, com a nossa vingança, com a nossa inveja. Eu perdoo o outro para que a minha raiva não faça mal a mim. Onde eu vou sair por aí com a minha inveja, com a minha maldade, com a minha vingança, falando mal, fazendo mal, espalhando mal. Então, assim, que possamos fazer a nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima que é tão colocada aqui na casa, né? Nossa reforma íntima que é o vigiar, perceber e entender como nós agimos e nos melhorarmos em tudo aquilo que percebemos que não é bom. Para isso, vamos seguir sempre também com a ajuda do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, semanalmente, nos traz ali o rumo, o norte do que seguir, do que fazer, de acordo com as palavras de Jesus. O Evangelho no Lar nos traz o conhecimento a nós mesmos de quem somos e do que precisamos melhorar. Façamos também sempre a oração do perdão. Oração do perdão pelas vezes que somos maledicentes e que possamos perdoar os nossos irmãos, que são também conosco. Oração do perdão, não é isso? Pedir perdão e perdoar? Então, que possamos fazer o Evangelho no Lar para aprender como melhorar, que possamos fazer sempre a oração do perdão, para perdoar e ser perdoado também. Nesse sentido, então, vamos terminando a nossa palestra,
Vamos em casa pegando o nosso copo d'água, vamos seguindo fazendo a nossa vibração, o nosso passe, a todos que estão em casa, a todos que estão aqui. Vamos fechando os nossos olhos e seguindo aqui em nossas vibrações. Vibração de uma semana de paz, de bem a todos. Vibrações onde desejo que todos tenham cuidado com a língua, o que será dito, com os atos, o que será feito. Que possamos nessas vibrações espalhar, envolvidos numa luz da cor violeta, da transmutação, espalhar o amor, espalhar o perdão, espalhar o bem a todos aqueles que se sentem angustiados, revoltados, abandonados, magoados por alguém. Que possamos desejar a essas pessoas que recebam do manto de Nossa Mãe Maria este acolhimento de amor para que possam modificar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Vamos vibrar também ainda a todos os povos que estão em guerra este amor. Esses povos que estão em guerra, que vai além do falar mal, que estão envolvidos em vingança, em poder, que possam receber o nosso amor, o amor que transmuta qualquer dor, qualquer raiva. Vamos vibrar a esses povos que estão em guerra, que possam, com a bondade, com a misericórdia de Deus, encerrarem qualquer discórdia, que matam a todos, que matam a inocentes, que matam doentes, que muitas vezes não têm oportunidade de pedirem socorro. Vamos vibrar também muita saúde a todos os irmãos que estão acamados em suas casas ou num leito de hospital. Vamos vibrar que eles tenham saúde, que possam receber num copo d'água o remédio necessário para a cura do seu corpo físico e espiritual. Também vibramos aqueles irmãos moradores de rua que também passam por necessidade, que estão doentes, que possam receber toda a misericórdia e amparo de Deus. E que também num copo d'água, ainda na rua, possam receber o remédio necessário para as dores que sentem, físicas e espirituais. Vamos continuar vibrando ainda trabalho, emprego, para todos aqueles irmãos que necessitam do sustento de si próprio e de suas famílias, que passam pela situação de desemprego nesse momento. Vibrando também por todos aqueles que já trabalham, mas que ainda não conseguem o sustento de sua família, de si próprio, ou que não se sentem bem onde estão trabalhando nesse momento, que possam também mudar de trabalho, que possam serem reconhecidos e terem uma melhor oportunidade. Vamos vibrar, vamos vibrando por todos aqueles também que se sentem ali tão sozinhos, solitários, mesmo rodeados por tantas pessoas. Vamos vibrar a esses irmãos que possam receber nesse instante o amor de Jesus, sabendo que não estão sozinhos em nenhum momento. Nesse instante, vamos vibrar pela fluidificação de todas as garrafinhas de água, todos os copos d'água, todos que apresentam os seus pedidos, que cada um sabe do que mais necessitam, que possam receber o remédio necessário neste copo d'água, nesta garrafinha de água, para que se sintam amparados por Deus. Nesse instante, vamos doar um pouquinho mais do nosso amor, levando o passe de Jesus, do plano espiritual, a todos que estão em casa. Que possamos sentir o envolvimento de Jesus
entrando pela porta de nossa casa com a sua luz. Que esta luz branca que chega e que ilumina tudo é Jesus entrando, estendendo a sua mão, que possamos também estender as nossas e receber as boas vibrações de Jesus, com muito amor, muita serenidade, muita paciência, que possamos receber nesse instante este amor de cura ao nosso corpo físico e espiritual, neste passe que é dado por Jesus, entrando na casa de cada um de nós, nesse instante. E assim, vamos encerrando a palestra do dia de hoje, desejando a todos uma semana de muita harmonia e de amparo celestial. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana a todos.